o coração que pulsa, o oxigênio que respiro, o solo que caminho, e milhões de itens para que eu viva, exista e me mova. Louvo a Deus também pela vida do nosso irmão Josequias, auxiliar Josequias, dirigente da Mocidade da João Rufino, que está sempre nos dando o apoio, nos dando a sua presença aqui conosco e nos auxiliando neste trabalho. Também a Mocidade da João Rufino, que tem comparecido em peso para nos ajudar aqui. Que Deus, através de Cristo, continue abençoando. Jovem Jonadab, Jonas Dark, Severino Nery nos auxiliando no som, irmão Arlindo, que sempre tem comparecido para nos ajudar nessa tarefa missionária de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu li um versículo no livro, na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, que diz a seguinte frase: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Na versão atualizada diz: porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, eu quero falar de um assunto aqui bastante conhecido da igreja, e acredito que bastante conhecido de algumas pessoas que nos ouvem nesta tarde. Poderia estar em outro lugar nesta tarde, poderia estar assistindo uma aula que vai dar roda ao DNA, uma visão histórica, uma visão biológica da raça humana. Mas o Senhor, eu ouvi falar que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E esta é a importância de eu estar aqui, você. Essa é a importância de nós estarmos aqui, a sua vida. E é por isso que a Igreja de Cristo, ela se reúne nesta tarde para anunciar a palavra. Eu quero falar sobre a graça salvadora. A graça salvadora. Para que nós possamos entender a graça salvadora, precisamos ver algumas dispensações. Dispensação é um período de tempo no qual, através de uma lei fixa, Deus, Ele prova a humanidade, sobre a qual a humanidade deve ser fiel e obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dispensação é isso. Dispensação é um espaço de tempo a qual Deus, Ele prova a humanidade sobre uma lei fixa. E nós acreditamos que dentro dessa dispensação ocorrem-se vários fatos. A palavra dispensação vem do latim dispensatio, que significa administração, controle. Então Deus, através do tempo, Deus, através da história, Deus, através da dispensação, Ele vem administrando o tempo, Ele vem administrando os fatos históricos, Ele vem, através do tempo, trazendo coisas à humanidade, delimitando espaço, delimitando áreas, delimitando marcas. E Jesus Cristo, o Deus poderoso, através da dispensação, Ele administra a história. Há quem diga que a história ela acontece por si só, há quem diga que a história ela é fato apenas do acaso. Mas eu quero dizer para você que a história é produto da grandeza de Deus. A história não acontece se Deus, Ele não tenha autorizado. O primeira dispensação, a qual eu encontro na Bíblia, chama-se dispensação da inocência. Por que dispensação da inocência? Porque Adão e Eva não conheciam o pecado. Adão e Eva não tinham experiência ainda com o pecado. Adão e Eva estavam na inocência de sua consciência. E diz a Bíblia Sagrada que Adão e Eva um dia sofrem a tentação da serpente que era astuta. A Bíblia nos revela que Deus começa a dizer ali que entre todos os animais a serpente era a mais astuta de todos
os animais. Não me pergunte como, mas Deus, ele conseguiu autorizar a serpente a falar. E a serpente falando, persuadiu o homem, começou a dizer ao homem o contrário do que Deus disse. Deus estabeleceu uma lei. Eu falei que cada dispensação existe uma lei, e a lei que Deus deixou para a humanidade na dispensação da inocência foi que não comesse do fruto da árvore da vida e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque sendo assim o homem morreria, o homem não viveria mais eternamente. E diz a Bíblia Sagrada que a serpente vai até onde está a mulher, vai até onde está o homem e diz: olha, certamente vocês não morrerão. Quando vocês comerem desse fruto, Deus sabe que vocês ficarão igualzinho a eles, conhecimento do bem e do mal. E diz a Bíblia Sagrada que a mulher não resiste à tentação. Toda a tentação na Bíblia Sagrada, ela consiste em 3 pontos. Primeiro ponto se chama desejo da carne. Segundo ponto se chama desejo dos olhos. Terceiro ponto se chama soberba da vida. E a serpente conseguiu engodar a mulher, a raça e o gênero humano nessas 3 características. E diz a Bíblia Sagrada que os castigos podem ser divididos em 3 partes. Primeiro, a parte do castigo de Deus para a raça humana chama-se morte física. O homem, quando pecou, o homem, quando errou e quando transgrediu, ele conheceu a primeira morte, conheceu a morte física. Segunda parte que nós podemos delimitar a queda da raça humana chama-se morte espiritual. O homem, quando pecou, ele conheceu a morte espiritual. Terceira delimitação chama-se morte eterna. O homem agora, sem a presença de Jesus Cristo, a qual eu falarei mais adiante, conheceu a morte eterna. E diz a Bíblia Sagrada que o homem se vai pecando, errando, falhando em suas atitudes, até que chega o tempo da dispensação da consciência. A humanidade já tinha conduzido a sua consciência, ela já sabia, ela devia se conduzir através da sua consciência. O homem encontrou o pecado, agora o homem se torna conhecedor do bem e conhecedor do mal. E diz a Bíblia Sagrada que ali ele já cria uma consciência do que deve e do que não deve fazer. O início da dispensação da consciência se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 23. O fim da dispensação da consciência se dá no dilúvio. A duração da dispensação é de 1556 anos. Caim fracassou nessa dispensação. Quem fracassou nessa dispensação? Caim. Caim errou. A Bíblia nos diz que em toda dispensação, ou melhor dizendo, eu falei que em toda dispensação existe uma lei. O homem agora deveria ser conduzido pela sua consciência. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Caim falhou nessa dispensação, porque ele sabia que tirar a vida do seu irmão era incorreto, era errado, não dava certo. E diz a Bíblia Sagrada que Caim mata seu irmão, e com isso passa-se a dispensação da consciência, e nós vamos chegar até o governo humano. Terceira dispensação, essa aí é pós-diluviana, ou seja, quando Caim erra e peca, a Bíblia Sagrada diz agora que Deus resolve destruir o gênero humano. Por que ele faz? Porque a humanidade estava destruída, a humanidade estava despida de toda a sua consciência. E diz a Bíblia Sagrada que no período pós-diluviano, Deus ele começa a dispensação do governo humano através de Noé, porque Noé foi posto como guia de um povo. A Bíblia nos fala que a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, ela se dá início no fim do dilúvio, quando o dilúvio acaba, quando as águas elas abaixam e voltam ao seu nível normal. Diz a Bíblia Sagrada agora que Deus ele começa a administrar um tempo através do governo humano. O homem agora ditava a lei, o homem agora falava, o homem agora dizia. E quem era este homem? Noé. Noé é o homem que se abrigou dentro da arca. A arca representa aqui a proteção de Deus, trazendo para o sentido de hoje. A arca aqui é o evangelho da graça de Deus, porque só dentro da arca, só dentro da graça de Deus, o homem encontra a salvação para a sua vida. Aleluia, glória a Deus.